Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é uma alegria muito grande a gente poder estar reunidos, né? Aqui juntos para adorar a Deus. É um momento, assim, muito especial, queridos, porque não é um frequentar de igreja, mas é um momento único, um momento ímpar, em que nós separamos para prestar adoração. A quem nós cremos que é poderoso e verdadeiro, digno de receber toda a honra e toda a glória. Queridos, tem mais cadeiras aí, tem um pessoal em pé atrás, e os irmãos que providenciam um pouco mais de cadeira aí, se tem lá em cima, eu não sei, a gente bota aqui no meio, aqui, tem dois lugares aqui na frente, tem mais ali, ó. Aleluia, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero aproveitar esse momento, queridos, né, quando estou um pouco assim agitado, ainda arrumando o lugar. As pessoas que nos visitam. Tem alguém que nos visita essa noite? Fica de pé aí, por favor, por gentileza. Quem nos visita, fica de pé. Tem ali a senhora é mãe do Walter, não é isso? Seja bem-vinda. Uma alegria muito grande receber a senhora. Que Deus abençoe a senhora grandemente, tá? Tem um pessoal aí que tem Simancol, vai dar um abraço na senhora. Eles tomaram a dose certa deles hoje de Simancol. Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita? Mais alguém que nos visita? Mais alguém que nos visita? Tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui reunidos, né? Como eu já falei. E essa alegria, esse contagio, né? Esse contágio de poder a gente falar de Deus, influenciar as pessoas, né? Liberar esperança, uma palavra de esperança, é para você também, minha amada visitante, a todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão visitando aqui de primeira, de segunda, de terceira vez, para você, igreja do Senhor Jesus, receba essa palavra de Deus, né? Quero chamar aqui o Clésio, ele vai trazer a palavra, depois, mas no final nós vamos fazer os anúncios, tá, queridos? Glória a Deus. Quero que os irmãos fiquem de pé, nós vamos declarar o que é a Bíblia para nós. Aleluia. Irmãos, eu tenho observado, queridos, na vida daqueles que estão indo lá na comunidade, estão se internando lá por um problema de álcool ou um problema de droga. Até hoje, a grande maioria, conhece a palavra de Deus. Conhece assim, né? Já ouviu falar, já leu, já frequentou a igreja por um tempo, outros já nasceram no berço evangélico. E por que chegaram a esse ponto? Por que depois de conhecer, depois de desfrutarem da graça, Pedro fala sobre isso e fala que aqueles que desfrutam da graça têm maior dificuldade de retornar? Por que aqueles que um dia desfrutaram dessa graça, do conhecimento dessa verdade, acabaram se deixando arredar, se levar pelas ciladas, pelas sugestões deste mundo? Exatamente, querido, porque a palavra de Deus entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não guardaram. O salmista diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente tem visto a própria igreja do Senhor Jesus passar por dificuldades, passar por angústias, sofrimentos, decepções, aflições. Não que Jesus não tenha falado que nós passaríamos aflições, sim, ele falou, mas o estado que muitos se encontram hoje dentro da igreja é exatamente, queridos, porque ouvem a palavra e não guardam. Porque se guardassem a palavra de Deus, teriam o alimento, a ferramenta preparada para o momento da angústia, o momento do sofrimento, da dificuldade, porque assim, para isso ela foi preparada, para que viesse a tempestade, viesse as lutas. Você pode ver que Jesus usou, ele exemplificou duas casas construídas, uma na rocha e outra na areia, e o alicerce, queridos, da casa que não caiu, porque a chuva deu tanto numa como na outra, o vento soprou forte tanto numa como na outra, mas a que não caiu, porque estava alicerçada na rocha.
E Jesus fala que essa rocha não é ele fala que essa rocha é a palavra da verdade. A outra, que não estava alicerçada na rocha, caiu, desmoronou. As aflições, as angústias, as perdas, os problemas, queridos, vão vir sobre nós também. Virão sobre nós também. Não é porque você está na igreja, não é porque você está servindo a Deus, não é porque está tudo bem, você está fazendo tudo direitinho, que você não vai passar por aflições. Você vai passar por aflições, sim. Estamos num mundo onde já no maligno. Agora, qual a diferença daquele que tem a sua vida pautado na verdade e aquele que de repente esquece daquilo que ouve? Aquele que guarda bem a palavra viva da verdade, e nela persevera, e nela liberta, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor, esse será feliz em tudo que realizar. É uma promessa, e a gente precisa entender isso. Quando você lê a palavra, quando você ouvir uma palavra aqui pregada, ou mesmo na sua casa, lendo a palavra, guarda, queridos, guarda, anota, faz anotações na sua Bíblia, guarda, medita nela, faz como o Salmo 1, medita nela dia e noite, medita, pensa, rumina, porque, queridos, graças à palavra de Deus, eu tenho uma história de vida que eu me alegro muito. Eu posso até dizer, né, eu tenho meu orgulho, não por mim mesmo, eu não me vanglorio, como Paulo dizia, de si mesmo, mas no Senhor. Eu me glorio no Senhor, porque graças a Ele, pela sua palavra, queridos, eu não fiz opções erradas, não tomei decisões erradas, não empreendei em caminhos tortuosos, difíceis. Eu guardei a palavra no meu coração. Hoje estou desfrutando de uma vida abundante. Tenho luta, tenho dificuldade, tenho aflição, sim, mas, queridos, eu tenho uma vida abundante. E é isso que eu quero para a sua vida, é isso que eu quero para você, igreja, que você desfrute dessa vida abundante. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia e levantar bem alto, acima da sua cabeça. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que a Deus, quando levantamos as mãos, ou a palavra, seja o que for, ela é autoridade sobre nós, está acima de nós. Vamos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, em nome de Jesus. Cadê a Neia? Neia, vem cá, Neia, orar pelo seu marido, meu amor, vem cá. É a varoa, é a Neia do Euclésio, é a Neia da vida do Euclésio. Ai do Euclésio se não fosse a Neia, não é verdade, minha irmã? Mas olha, mas a Neia foi instrumento, né? Tem uma participação nisso aí. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, ó Pai, que estamos aqui, nos alegramos, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, ó Deus querido, como tua igreja, ó Pai, nesta noite nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor estenda, Senhor, as tuas mãos sobre a vida do Euclésio nessa noite, que ele seja um instrumento vivo, Senhor, aqui nesta noite, que ele não venha falar nada dele, Senhor, ó Deus, mas que possa descer do trono de graça, Senhor, direto para os nossos corações. Senhor, que nossos ouvidos possam estar sensíveis, Senhor, à voz do Teu Espírito Santo aqui nesta noite, Pai. Eu coloco o Teu servo agora nas Tuas mãos, Senhor, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer, Senhor, através da vida dele. Ó Deus, cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que possa estar, Senhor, com os ouvidos abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitar de pé ainda, nós vamos
ler um texto de... Eu vou até pegando um gancho na mensagem da pastora Ângela semana passada, né? Uma mensagem tremenda para quem estava ligado no mistério aí. Gênesis capítulo 2, 10 ao 14. Obrigado, meu irmão. Depois nós vamos ver também um texto lá de Ezequiel. Amém? Está sendo projetado aqui também para acompanhar, talvez a versão um pouquinho diferente. Eu estou aqui na atualizada e revisada. E a palavra diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro braço chama-se Pison, mas na realidade isso aqui era Fison, porque antigamente a escrita era com PH, né? Então a pronúncia era Fison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra era bom. E também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. E o terceiro, o Tigre, que é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto, o Eufrates. Vamos ler também um texto de Ezequiel, capítulo 47. De 1 a 9. Aleluias. Amém? A palavra diz: depois disso, um homem me fez voltar e entrar na entrada do templo. E eis que saía águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente e para a face porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que dá para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 6.000 e me fez passar pelas águas e dava nos joelhos. E mediu mais 6.000 e fez passar pelas águas, e as águas me davam nos lombos. Mediu ainda outros 1.000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aleluias. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina
entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, e esta é a Tua palavra. Aqui, Senhor, está a Tua igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, que Tu tenha liberdade aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que Tu revele o que está por trás da letra. Ó Deus, traga do alto dos céus o entendimento que nós precisamos da Tua palavra nesta noite. Deus, contempla, Senhor, a nossa mente, contempla, Senhor, o nosso coração. Senhor, para que nesse momento o Senhor se torne propício à ação do Espírito Santo sobre a Tua igreja. Tantos esses que estão aqui, Senhor, quanto esses que estão em casa ou em qualquer outro lugar que ouvir esta palavra. Que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. Para isso importa que Tu cresça e que eu diminua. Mas pedimos, Pai, que Tu fique conosco aqui neste lugar. Nós precisamos de Ti e Te exaltamos por tudo em nome de Jesus. Pode assentar. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vimos, queridos, no primeiro texto, a palavra nos trouxe falando de 4 rios, de 4 braços de um rio que, segundo a palavra, ele saía do Éden. No segundo texto nós vemos que ele saía por baixo do templo, não é isso? Então, quando nós começamos a pensar em templo, nós imaginamos que é a morada do nosso Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, nós vimos nesse primeiro texto também que desses 4 rios que vinha e que regava o Éden, ou seja, se Deus havia feito com que esse rio passasse pelo Éden, porque era necessário que ele fosse regado. É isso? Amém? Amém. Pode ficar à vontade e falar amém, glória a Deus, aleluia, não tem problema, você é o Batista renovado. Então nós vemos que ele se dividia em 4 braços. Na palavra ele menciona esses 4 braços, esses 4 canais, provavelmente, pelo que a gente sabe, alguma coisa sobre a geografia geral. E um rio, ele pode ter vários afluentes, ele pode captar água de outros, ele vai ficando de certa forma mais extenso, mais caudaloso, né? E assim por diante. Mas esses 4, eles aparecem porque provavelmente eram os rios que tinham mais importância e tinham mais influência naquele tempo e naquela região. No primeiro rio, nós vimos que ele era uma região que ele era rico em quê? Em minerais, era rico em ouro. Provavelmente, a principal atividade financeira daquele lugar, talvez fosse essa extração de ouro e as pedras preciosas, como foi mencionado no texto, tornava aquele lugar rico. Os demais rios nós podemos observar também que eles tinham também as suas riquezas
riquezas tais naturais que era a abundância do verde, da própria formação da natureza. No segundo texto nós vimos que esse rio que fluía lá do templo, lá daquele trono, debaixo daquele templo, ele era um rio que por onde ele passava, ele gerava vida. No primeiro texto também nós vemos essa situação, algo em comum nesse primeiro texto, essa parte de gerar vidas por onde ele passa. Eu fazendo algumas pesquisas em relação a esses rios, e no Google aparece até algumas imagens, até agora mais recentes, de como os lugares são lindos. Os lugares que são banhados por esses rios são tomados de um verde maravilhoso, de águas azuis, coisa maravilhosa de se ver. Então eram rios que eles eram eram canais que eram condutor de uma água que por onde ele passava, ele vinha juntando e trazendo nutrientes para fazer com que todo aquele vale que era banhado por aqueles rios se tornassem férteis. Alguns é apresentado em algumas pesquisas que era forte na agricultura. E no segundo texto, nós vimos também algo que é muito incomum, dessa questão das águas que passam e traz vida, que geram vidas. E o que me chamou a atenção, queridos, que nesse segundo texto, nós vimos algumas situações, tá? Mas eu não vou me ater muito no contexto do versículo 1 até o versículo 8 desse segundo texto, não. Mas nós vamos ver algumas situações aqui. Mas, para não deixar passar a importância desse texto batido, nós queremos também sinalizar alguns pontos aqui. Nós vimos aqui o quê? Que nessa visão que Ezequiel teve, dessa água que saía de debaixo do templo, mas também ele teve visão de quê? De um homem, né? Esse homem que saía. Qual era a finalidade que esse homem saía? Era para mostrar para ele algo que ele precisava saber e entender. E o que ele precisava saber? Ele precisava saber, assim, que, vamos trazer um pouco para nós também. Ele precisava de saber que, nessa nossa caminhada, nesse nosso trajeto de vida, nós vamos passar por momentos que nós vamos estar passando por águas, vamos colocar assim. E talvez no começo dessa caminhada, como foi falado aqui nos primeiros 1000 côvados, segundo a pesquisa que eu fiz, tem pesquisas que mostram lá que é 40 centímetros, que era medido no antebraço, mas eu acho que a medida real de côvado é 66 centímetros de metro. Então, nessa primeira medida de 1000 côvados, o profeta ele pôde caminhar por esses 1000, por essa primeira medida, que eram os 1000 côvados, né? E aonde que as águas batiam? A que altura que essas águas estavam nele? Pode falar, pode arriscar. No tornozelo. Ou seja, quando eu estou andando, vamos lembrar, para quem já foi em praias aí que não tem muitas ondas, muitas tem aquelas baías que você pode andar com águas tranquilas, você vê muito claro o fundo, a areia que tem no fundo,
assim, fica fácil a caminhada, porque a água está batendo somente na altura do tornozelo, fica fácil de você levantar os pés, você pode andar chutando a areia, é fácil, fácil, fácil. A segunda medida, nós vemos que as águas, elas já batiam na altura de quê? Do joelho. Então aí nós já começamos a ver um nível de dificuldade um pouquinho maior. Nós já não temos mais essa total liberdade de movimento como nós tínhamos no primeiro. Na terceira medida, a água já batia nos lombos. Ela já batia na altura da cintura. A gente ainda consegue caminhar num lugar, numa praia, que quando você está com a água na altura das cinturas, ainda é confortável. Nós conseguimos ter um certo domínio, exceto se tiver uma onda um pouco bravia, mas a gente consegue ainda ter um pouco de domínio, quando ainda as águas estão na altura dos lombos, quando as águas estão na altura da nossa cintura. Mas quando ele faz a quarta medida, a palavra descreve que já não era mais possível eu atravessar ou andar naquele lugar, a não ser a nado. Ou seja, se eu não sei nadar, impossibilita esse movimento, essa travessia, essa passagem. Quando nós chegamos nesse ponto, é onde que eu quero pontuar dentro desse texto. Porque quando nós chegamos nesse ponto, de nós não conseguirmos mais ter o controle da situação, o lugar em que nós pisamos, a travessia que nós temos que fazer, aí entra a nossa dependência de Deus. Já não é mais um movimento como um movimento simples. Já não é mais eu querer andar aí quase 1 quilômetro para um lugar que a água me cobre. Eu vou ter que usar outros recursos. Isso dá o quê? Dependência. Eu já dependo de alguém ou de alguma coisa para me poder conseguir fazer esse percurso que até então eu conseguia fazer andando e com uma certa segurança, ainda que com alguma dificuldade. Mas o texto, queridos, ele nos leva no versículo 6 e fala assim, no versículo 5, ele mediu mais ainda outros 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado pelo rio, porque não podia mais passar. O versículo 6 diz assim, ó: viste isso, ó, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer as margens do rio. Então ele por si só, ele não tinha essa condição de fazer. Aí nós vamos entrar no outro ponto do versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no Mar Morto. Amém? Essas águas, ela descia pelas campinas, e aonde ela desaguava? No Mar Morto. Eu até, pesquisando algumas situações que eu achei interessante e curioso trazer, sobre algumas informações e curiosidades do Mar Morto. O Mar Morto, na realidade, ele é um lago.
Na informação que eu obtive, ele tem um comprimento de 50 quilômetros, é mais ou menos daqui a Vassouras. Ele tem 15 quilômetros de largura, 306 metros de profundidade, ele fica a 392 metros abaixo do nível do mar. Outro ponto interessante que eu achei aqui foi em questão à salinidade desse Mar Morto. Ele tem, por litro d'água, 300 gramas de sal. Se nós formos compararmos esse número com a água normal do mar que nós utilizamos aqui para os nossos banhos e tal aqui, é de 35 gramas por litro. Então, nós percebemos aqui que a salinidade é muito alta. E quando nós vemos algumas imagens desse lugar, que é lindo também demais. O lago é uma coisa linda demais. A água clarinha, aquele negócio que chega a ser azulado. Teve uma imagem que eu achei até interessante, que o cara está deitado lendo um jornal. Qualquer coisa que cai ali flutua. Por causa da quantidade de sal, dificulta o mergulho. E morto porque, por causa do nível de salinidade, a dificuldade de vidas naquele lugar é complexa. Porque nós pegamos o sal, eu estava até pesquisando esses dias, para fazer um mata-mato natural, que não fosse tão agressivo à natureza. E o vídeo que me mostrou, o camarada usa para cada 2 litros de água, ele usa em média 1 quilo de sal, e o detergente de lava-louça, Randap vai matar desse jeito. O cara aplicou lá, com 3 dias o mato começa a secar. Eu estava conversando sobre isso com outra pessoa, e ele pegou e falou assim, bem que uma vez, eu escutei falando que os japoneses, os lugares que eles não querem que cresça mato, ou que nasça nada de mato, eles espalham sal por aquela superfície da terra, e aquilo ali não nasce nada. E realmente, você coloca o sal, ele começa a desidratar essas situações. Então, derivou-se aí esse nome desse lago, como Mar Morto, como é conhecido até hoje, e bastante visitado. E outra coisa que me chamou a atenção, que o Mar Morto, ele tipifica o mundo. O mundo que nós vivemos aqui, ele tem tantas coisas atrativas, que eu posso assemelhar ele com esse Mar Morto. Mesmo com tantas belezas que ele tem, ele não tem vida. Ele é explorado por uma série de outras situações, principalmente pelo turismo, mas nós observamos que vida ele não tem. E quando nós começamos a olhar as coisas que estão à nossa volta, quantas coisas atrativas, principalmente para os jovens. Mas hoje o negócio está tão intenso que não está tendo mais idade. Eles estão conseguindo atrativo para toda a faixa etária de idade. Eles falam até mesmo de vida, mas é uma falsa vida. Não é aquela vida verdadeira que nós conhecemos, que é Jesus. Eles falam de amor, mas não é o verdadeiro amor, que é Jesus.
ele tem a sua beleza e seus encantos. Mas ele é morto. Mais interessante, aleluias, olha só, estas águas saem para a região oriental e descia para a campina e entra no mar morto. Aí o final do versículo fala assim: cujas águas ficarão saudáveis. Olha o quinto rio aparecendo aí. Aí o Clécio está falando maluco, você falou de 4 rios. A palavra está descrevendo aí sobre 4 rios. O quinto rio é eu e você. Nós somos o quinto canal que não foi mencionado nesse primeiro texto que nós lemos de Gênesis, mas nós estamos ligados nesse mesmo braço. Nós captamos essa água que vem do trono de Deus, e por onde nós passamos tem que ser gerado vida. Aonde nós estamos, alguma coisa boa tem que brotar. Nas margens desse rio, o texto descreve que havia muitas frutas, muitas árvores frutíferas. E no texto de Salmos capítulo 1, ele fala: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer nas leis do Senhor, e medita nesta lei de dia e de noite. Eles são considerados, eles são comparados com uma árvore frutífera, plantada à beira do riacho, à beira do ribeiro, e cujas folhas não murcham, as folhas não murcham, e dá o seu fruto no tempo certo. Então nós entendemos com isso que nós somos responsáveis para que esse rio possa fluir até chegar nesse mar morto, fazer com que essas águas se tornem saudáveis. O versículo 9 diz aqui, eu falo assim, do capítulo 47: toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes. E onde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluias. Júnior, faz favor. João capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acho que eu estou pregando para uma igreja que crê. Aleluias.
Se nós cremos, o que a palavra diz nesse último versículo? De nós vai fluir rios de águas vivas. Amém? E nós cremos. Nós sabemos o Deus a que nós servimos. Nós estamos bem certos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Maravilhoso, queridos, saber que, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos feitos, daquilo que nós temos feito que tem desagradado mesmo a Deus, Deus conhece as nossas limitações e as nossas dificuldades. Agora, o que nós não podemos perder de vista? O que nós temos de mais importante? O que nós precisamos? É acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi suficiente para me limpar. As situações vão se levantar, as coisas vão acontecer, coisas que muitas das vezes nós poderíamos evitar, mas pelo nosso bel prazer, para o nosso bem-estar, para alimentar o nosso ego, muitas das vezes nós permitimos que as coisas aconteçam. Isso acontece, mas não pode virar rotina. Porque quando nós permitimos isso, nós perdemos a sensibilidade da presença do Espírito Santo. Porque quando nós estamos ligados nesse canal, quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus, quando acontece algo que, mesmo sendo algo que nós desejamos muito, talvez pudéssemos evitar e não evitamos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós, trabalha em nosso favor. Ele age, Ele nos incomoda, faz com que nós venhamos nos retratar diante do Senhor. E nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. Nós não podemos perder a nossa salvação de vista. Se nós formos observar os acontecimentos atuais, nós vemos que Jesus está muito próximo de vir buscar a igreja. Amém? O apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos, ele acreditava que Jesus ia voltar nos dias que ele viveu ali. Naqueles dias de Paulo, ele acreditava piamente, ele era forte, a maneira dele crer, de acreditar que Jesus estava voltando para buscar a igreja. Nós temos que ter essa mesma convicção de Paulo. Da forma que as coisas estão acontecendo, nós podemos perceber que a volta de Jesus está muito próxima. Já tem muitos sinais que já aconteceram, que estão acontecendo, e que nós temos que ficar atentos. E a palavra de Deus, ela nos fala que a vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja vai ser como nos dias de Noé. As pessoas acreditavam que aquele velho estava louco.
Um lugar que chuva era a coisa mais difícil de se acontecer. O que regava a terra era o orvalho, o sereno da madrugada. E quando o camarada fala assim, vou fazer uma arca que vai ter um dilúvio, tudo vai ser acabado, tudo vai ser destruído. Essa mesma mensagem, ela tem sido pregada hoje, ainda que por poucos. Nós vemos mensagens sobre prosperidade, sobre uma série de outras coisas aí. Mas sobre a volta de Jesus, real, ela está sendo pregada por poucos. E assim como aconteceu nos dias de Noé, o povo hoje ainda está disperso. A palavra descreve que nos dias de Noé as pessoas comiam, elas bebiam, elas casavam, elas davam em casamento. Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vivemos nos nossos dias. E a palavra descreve que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa, ela sai da boca de Deus. Você pode continuar com seus planos. Você vai ser bem-sucedido se os seus planos estiverem alinhados com os planos de Deus. Todas aquelas pessoas faziam plano de um monte de coisas. Nem se deram conta de que Deus tinha falado com Noé, agora é o momento de você entrar na arca e eu deixo o resto comigo. E isso aconteceu, queridos. Noé entrou na arca, Deus lacrou da maneira dele, e veio o dilúvio. Isso vai acontecer nos nossos dias. E Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Eu vi uma história de um homem um tempo atrás, eu já até mencionei isso aqui em alguma mensagem aqui na igreja. Um homem que pregou 40 anos pregando que Jesus estava voltando. O homem viveu quase que a vida dele todinha. Vamos arrepender, Jesus está voltando. Ele não estava sensível mais àquilo que o Espírito Santo de Deus falava com ele todo dia. Provavelmente deixou se envolver por outras coisas, que fez com que ele perdesse essa sensibilidade. E um dia ele decidiu e falou assim: eu não vou pregar mais que Jesus está voltando, porque tem 40 anos que eu faço isso e Jesus ainda não voltou. Então eu não vou mais falar dessa palavra. Eu vou pregar sobre qualquer outra coisa, mas que Jesus está voltando, não. Porque eu tenho 40 anos que eu falo isso e Jesus não voltou. Talvez ele se apegou naquela palavra de Paulo, que achava que Paulo já mencionava que Jesus estava voltando naqueles dias, era para a igreja ficar alerta, ficar atenta, e ele não voltou. Paulo morreu sem que Jesus voltasse. Ele deve ter pensado: eu não vou mais perseverar nessa situação, porque eu sei que ele não vai voltar. Engano. Uma semana depois, a vida desse cara foi ceifada. Uma semana depois, a vida dele foi ceifada. Eu não vou tirar o mérito da salvação dele, não. Mas o que eu quero frisar é que não importa o tempo que vivemos aqui, nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que confiar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É isso que nós não podemos perder de vista. É essa sensibilidade que nós não podemos perder, porque se nós perdemos essa sensibilidade, nós vamos perder muita coisa. Nós vamos agir, talvez de forma que Deus vai mandar você fazer uma coisa e vai fazer outra.
Moisés não entrou na terra prometida, ainda que Deus permitisse que sobre aquele monte ele pudesse contemplar todo aquele lugar que estava prometido, mas ele não entrou por causa de uma situação que ele fez diferente daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Nós precisamos ficar muito alerta em relação a isso. Nós precisamos ficar muito atentos, porque senão vai acontecer também, quando Jesus ressuscitou, estava naquela reunião a portas fechadas, por causa da perseguição da igreja. Aí faltou um abençoado lá. Eu acho que ele não acreditava mais que Jesus tinha ressuscitado, não. Ele falou assim, a morte como na música da Paixão de Cristo, porque eles acharam que tudo estava acabado naquela cruz. Jesus, o plano perfeito, né? Parecia que estava tudo acabado ali. As reuniões estavam de porta fechada. As pessoas, para adentrar aquele lugar, era necessário que alguém que estava lá dentro reconhecesse a voz de quem estava lá fora, para poder abrir, porque eles tinham medo, se abrisse a porta para a pessoa errada, podia ser os soldados romanos, aqueles que perseguiam a igreja, chegar e tomar todo mundo e matar todo mundo, acabar com a farra, acabar com a reunião. Mas o texto escreve que Jesus, ele se apresentou no meio daquele lugar. Na próxima reunião, aquele que tinha faltado, ele ouviu o pessoal comentando, aquele murmúrio, aquele comentário todo mundo naquela alegria, naquela satisfação, porque o mestre esteve juntamente conosco aqui e tal. Ele falou assim, eu só acredito se eu ver. Ele tinha perdido a sensibilidade. Ele tinha perdido, de certa forma, a fé que ele tinha exercido durante o tempo que ele caminhou com Jesus, que ele conheceu Jesus. Mas Jesus não deixou por menos, não. Jesus foi de novo naquela reunião que ele estava. Ele falou, então tá bom. Você só acredita se você vê, né? Então toca aqui na minha mão, aqui, ó. Onde que os cravos transpassaram. Aqui, ó. Aonde a lança me perfurou. Aqui, ó. A marca dos cravos nos meus pés. Você está acreditando porque você viu. Você viu Jesus? Estou perguntando aqui para a Igreja Batista Renovada agora. Não. Mas a palavra descreve assim, bem-aventurado, felizes, aqueles que não viram e creram. Nós estamos engajados nesse grupo aí. Para Tomé ele falou assim, você acreditou porque você viu. Mas ele está falando para você aqui hoje, ó. Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluias. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. E para finalizar, queridos, eu quero que, Júnior, por favor, Apocalipse, capítulo 22. Glória a Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluias. Versículo 8. Aí nós vamos ver aqui, Júnior, do 8... Deixa eu ver aqui. Vamos ler até o 17. Amém? Eu, João, sou quem viu
quem ouviu e viu essas coisas. E quando as vi, ouvia e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não façais isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e todos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe resista, para que ele assista ao direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aí fala assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração da tribo de Davi, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. É de graça para mim e para você, querido. Tudo que nós temos que fazer, como foi falado aqui no domingo passado, nós temos que ter sede. Quando nós temos sede, nós vamos aonde? Nós vamos numa fonte. O nosso Deus, Ele é fonte inesgotável. O nosso Deus é fonte inesgotável. Nesse texto que nós pegamos aqui, como foi falado no começo, ele mostra os 4 rios que naquele momento eram o mais importante. Mas eu fico imaginando quantos pequenos canais que irrigavam outras regiões, e por onde esses pequenos canais, eles levavam também vida. Talvez aqueles pequenos camponeses, eles faziam um pequeno desvio. Eu vi isso muito quando eu era criança, lá na minha terra. A gente fazia alguns desvios para irrigar uma área que não era muito, um terreno que era árido, um terreno que era seco. A gente fazia esse pequeno desvio desses canais para irrigar, para fazer uma plantação de arroz e para fazer outro tipo de plantações. Talvez você pode estar pensando assim: eu sou um canal muito pequenininho e às vezes eu me encontro até obstruído. Eu quero convidar você nesta noite para convidar Jesus, para convidar o Espírito Santo de Deus. Pode fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo de Deus para passar pela tua vida, mesmo sendo um canal tão pequeno, mesmo você talvez se achando uma pessoa até insignificante diante da sociedade que você vive.
Mas eu quero que você convide Jesus. Eu quero te garantir, segundo a palavra de Deus, que na sua vida não vai ser diferente de que quando o Mar Morto recebeu todas aquelas águas que trazia vida, que por onde passava gerava vidas. E quando essas águas do Espírito passar por você, Ele vai gerar em você uma nova vida. Ele vai gerar uma nova vida. Fica ligado. O Espírito Santo de Deus está passando. Aleluia. Convida o Espírito Santo de Deus. Dá liberdade. A palavra de Deus fala que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Permita que Ele tenha liberdade hoje de passar por você e fazer com que por onde você passe, essa nova vida ela comece a fluir de novo. E que você seja um canal desobstruído nas mãos de Deus. Porque se não acontecer isso, querido, se você não permitir, tem coisas que nós é que temos que dar essa permissão, nós que temos que dar essa liberdade, porque se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Ao invés de ser um rio que flui vida, nós vamos ser uma cisterna rota. Por mais que flua algo de nós, ela vai ser uma água podre, ela vai ser uma água amarga, e nós temos que permitir essa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Pode se derramar na presença de Deus. Aqui você tem liberdade. Esqueça a pessoa que está à sua volta. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Esse é o rio que flui do trono de Deus. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Aleluia. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Nesse rio está, nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Fonte viva que lava o meu interior. Jesus, Jesus, Jesus. A fonte que corre de geração em geração. Águas que saram, águas que limpam o Brasil, águas que limpam o Brasil. O teu rio fluindo,
tua palavra, Senhor, que nos trouxe vida. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aleluia. Isso, uma salva de palmas mais forte que você puder para Jesus. Ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. Ele merece ser aplaudido de pé. Ele merece ser aplaudido de pé. E se é para Jesus, pode ser mais forte. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que encontrou liberdade, trabalhando, Senhor, na nossa mente, no nosso coração nesta noite. Senhor, que nós sejamos canais desobstruídos, que através das nossas vidas, esse rio, ele possa fluir, de maneira a gerar vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluias. Louvado, bendito seja, Senhor, o teu nome santo. Você é livre para adorar o Senhor ainda. Você é livre para adorar o Senhor. Eu peço que tu enriqueça o teu coração, irmão, nesta noite. Que você possa estar meditando ainda depois que sair daqui. Ainda que você converse com outras pessoas. Mas que essa palavra possa estar trabalhando, sendo trabalhada ainda dentro de você. Quantos poços foram enterrados porque a água era ruim? Quantas cisternas que produz água ruim? Mas você está ligado numa fonte que é inesgotável. Você está ligado numa fonte que jorra água, que ela purifica não somente a sua vida, mas por onde você andar. Você é esse canal responsável para levar água de vida, águas purificadoras para o mar que está morto. Talvez seja na vida do seu irmão, talvez seja na vida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó. Shomana Sherikalas. E vai haver vida nova, vai haver transformação, vai haver cura. Para ficar bem frisado, você está ligado numa fonte que jorra noite e dia e águas purificadoras. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome. Amém?